Boa sorte. Valeu, Chico. Parabéns. Obrigado. Gente, eu estou aqui com Chico Chagas, um dos músicos mais talentosos que eu já tive o prazer de tocar. Bom demais tocar contigo, Chico. Obrigado, igualmente. Acordeonista, arranjador, pianista, compositor da Pesadíssima. Bom, Chico, são vários. Eu vou ficar aqui meia hora falando de você, né, Chico? Acho melhor você contar um pouquinho da tua Ficaria história. até um pouco mais falando de você também, todos esses atributos aí. E é uma honra enorme estar aqui no teu programa, viu, Nelson? Sempre acompanho pela internet. Ah, que bacana. E tenho certeza que, junto a outros grandes músicos aí, eu estou imortalizando minha passagem nesse planeta através desse veículo aqui que é o seu programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado. Eu fico honrado da sua presença aqui mesmo, de fato. Eu realmente, quando eu falei assim, dos músicos mais talentosos que eu já tive a oportunidade de tocar, e eu falo isso de coração mesmo, porque realmente é, Chico. Quando você pega um instrumento, bicho, o instrumento, ele canta mesmo, né? Você sente que tem um negócio que vem de dentro, né, bicho? E isso vem de onde, Chico? De onde vem essa musicalidade? Você é de família? Quando é que você descobriu o instrumento pela primeira vez? Foi o acordeon mesmo ou foi... Cara, é assim, de outra forma? O acordeon, principalmente o acordeon brasileiro, essa nossa forma de tocar, né? Na realidade, a gente toca abraçado pelo instrumento. Eu já fiz essa pesquisa, né? Já vi outros músicos da minha geração, músicos que já se foram. Normalmente, a maioria vem de uma família de acordeonistas. No meu caso, meu pai, meu avô e meu bisavô, eu acho que o meu tataravô, todos acordeonistas. Olha que barato. Então, o acordeon... Não é à toa, né? O acordeon tem esse negócio assim, se você pega ele no meio do caminho como um segundo instrumento, né, parece que a sonoridade não é a mesma. Ele é um grande amigo seu. Mas quando vem de família, ele é seu irmão, sabe aquela história? Então, assim, eu quando toco piano, assim, eu me sinto um músico, assim, mas eu me sinto de mão dadas com a música. Quando eu tô com acordeon, assim, eu me sinto abraçado com a música. Dá para entender. Dá né? para sentir quando você toca. Dá para sentir. Então, o acordeon tem essa história, assim, é como se fosse o instrumento que fala o que a gente sente, porque o acordeon tem o negócio da respiração também, né? De você trabalhar cada nota, né? Assim, piano é um instrumento lindo, mas você toca a nota e a nota, assim, já você não tem mais o que fazer com ela, ela já foi, né? No acordeon você... Né? Você trabalha a nota de várias formas. Então, assim, quando eu pego o acordeon, eu me sinto assim, um músico mais expressivo. Isso que você está falando é muito bacana, esse orgulho de ser acordeonista, né? Sim, muito. Porque o acordeon é um instrumento, por exemplo, que de uma certa forma não está dentro da academia, das universidades, né? Quando deveria estar, pelo menos no Brasil. No né? Brasil, Lá é normal a gente ter festivais de acordeon, festivais sérios de acordeon na Europa, por exemplo. Onde um dia a gente tem só os infantis, os infantos, depois tem os seniors, depois vem os intérpretes. Os intérpretes podem ser intérprete de Piazzolla ou de outros compositores clássicos. E também tem uma linha mais recente que são dos improvisadores, os acordeonistas que se dedicam ao jazz, a improvisação, que é o meu caso. Aqui no Brasil, o acordeon ele ainda ocupa essa parte, digamos, folclórica da música. É né? o pé de serra. É o pé de serra, é a vaneira lá do sul, né? Sim, tem o acordeon no sul. A música do... Sim, que é fortíssimo. Maravilhosos. Inclusive, meu abraço pessoal do Sul, que é uma das minhas grandes influências também, são Albino Manique, do Sul, os irmãos Bertuzzi, né? Todo o povo que toca a vaneira do Sul, assim, é um estilo maravilhoso. Quem não conhece ainda a música gaúcho, o acordeon gaúcho, escute, porque assim, vai se deliciar, é maravilhoso. E o acordeon pantaneiro também. Então, assim, o acordeon ele é muito ligado ao folclore brasileiro.
Mas é um instrumento, assim, tem várias notas que você pode fazer todos os acordes. Dá pra tocar tudo. Dá pra tocar qualquer coisa. E isso que você falou é uma coisa realmente muito importante, né? É uma pena o acordeão não ter entrado ainda num outro espaço, né? Num outro horizonte da música brasileira. Eu acho que de uns 15 anos para cá, 20 anos, os acordeonistas já estão mais interessados em jazz. A gente tem assim uma história do, por exemplo, o Sivuca, que é um cara, né, que tocou muito jazz e tocou muito fora do Brasil também. Sim. É um cara que tem uma influência jazzística muito forte. A gente tem o Oswaldinho, que tem um pouco, mas ele é um cara que tem uma coisa mais regional, mas também tem uma linguagem que... É um músico bem versátil, Oswaldinho. Dominguinhos é um cara que, bicho, ele toca 2 notas e eu começo a chorar. Bicho, eu diria que o Dominguinhos, assim, ele é o... negócio. É verdade. O Dominguinhos, ele é o elo. Assim, de tudo que eu já vi na música brasileira, talvez o Dominguinhos seja um dos nossos maiores gênios, sem dúvida. Assim, o Dominguinhos, ele mostrou como que se improvisa, ele era um grande improvisador, como se improvisa sem sair do Brasil. Como se improvisa sem fazer frase de bebop. Uhum. Ele foi criado com o rei, ele tinha tudo para imitar o Luiz Gonzaga, pegar o produto pronto e só seguir viagem. Mas não, ele não usou o chapéu do Luiz Gonzaga, ele não cantou como Luiz Gonzaga, ele não fez forró como Luiz Gonzaga, não usou a sanfona branca do Luiz Gonzaga e não tirou o pé do chão nunca. Ele modernizou completamente a forma de tocar forró. Então, assim, os acordeonistas do Brasil todo, certamente... Todo mundo, por mais que não queira, tem um pouco de Dominguinhos. Porque e tem que ter uma reverência, né? Não, Dominguinhos, ele é uma espécie de... Ele é a Revolução Francesa do acordeon. Depois do Dominguinhos, assim, o acordeon é outra história no Brasil. Assim, ele colocou o acordeon num patamar que ele não ocupava. Sabe, de tocar música instrumental, de dividir palco com... Tocar choro, né? Tocar choro, tocar com músicos como Tony Horta, dividir palco com... disco junto. Sim, maravilhoso. Com o pé no forró, né? Com o pé no forró. Maravilhoso esse disco. Dividir palco com Hermeto Pascoal e tocou com grandes estrelas da música brasileira, né? E o acordeon sendo um instrumento assim de primeira linha como na frente. Um harmonizador, um improvisador. Melodista, harmonizador. E foi músico da noite do Rio de Janeiro, não sei se você sabe. Sim. Ele era o bebê do acordeon, né? Hoje a gente tem um outro bebê, que é o Alessandro Kramer. Né? Mas ele... É genial também. Genial. Grande músico. Do Sul também. E essa linguagem jazzística, você aprendeu como? Foi de orelha ou você foi buscar isso em alguma escola? Cara, é assim, eu me apaixonei por jazz ainda no Acre. Eu lembro que tocava as músicas na rádio, meu tio era programador da rádio. Tinha aquela música lá, que você coloca nos comerciais, Volta às Aulas, né? Casas Pernambucanas, na época, esse negócio. Que música é essa aí? Não é esse disco aqui que eu gosto, é Spyro Gyra. Botava de fundo? Coloca de fundo pros comerciais, né? Aí eu descobri o Spyro Gyra, aí depois ele falou, cara, essas músicas estranhas aqui, você encontra lá na Descardoso, uma loja que tinha lá do meu amigo, saudoso Jorge Cardoso. E eu estava lá fora, assim, aquelas ficam na calçada, né? Aí eu olhei assim, aquele disco que ninguém queria, cara, tava cheio de Blue Note. E lá, do selo. Cara, eu comprei o primeiro disco instrumental que eu comprei foi o Chick Corea Electric Band 1, aquele que ele tá com um caixa 5 na frente. Nossa, bom demais aquilo ali. Esse foi o primeiro LP que eu comprei. Você começou o contato com jazz aí? Aqui. Pô. O Spyro Gyra, depois Chick Corea. Aí depois, na outra promoção, eu achei uma capa bonita das crianças, acho que sentado em cima de um tigre, eu não lembro direito. E aí eu conheci o Egberto Gismonti. Olha. E aí fiquei apaixonado pela obra do Egberto Gismonti. Aí depois um tecladista de São Paulo, a quem eu sou muito grato pro resto da minha vida, o Marco Pontes, conhecido como Caixote, da família Moraes. J. Moraes, Fernando Moraes. Ah, pode crer. Tem um outro, Aloysio Moraes. Ele é filho do Aloysio. Ah, que bacana. Todos excelentes pianistas, os três. Excelentes pianistas. É uma linhagem. É uma linhagem ali. E aí o Caixote, ele falou pra mim, cara, ele foi lá no Acre, fez um show lá com o Moacir Franco, e um tempo depois ele voltou de novo com a Roberta Miranda.
E aí ele levou uma caixa de fitas para mim. Olha, escuta isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha E que aí bacana, ele falou, você vai gostar desse cara aqui. Aí realmente, aí conheci o Hermeto. Olha só. Aí eu comecei a fazer uma ligação do que eu tinha escutado com Chick Corea, aquelas harmonias esquisitas, com o que eu já conhecia há um tempo, que era o forró. Num cara só, a síntese para mim. É. Assim, O Hermeto sintetizou tudo. É o Hermeto, para mim, né? Mas sintetizou mesmo. É. Ele sintetizou E mesmo. aí, depois, eu comecei a escutar esses... Eu já conhecia o Noca do Acordeon, esses acordeonistas mais roots, né? Uhum. Zé do X. E depois eu conheci o trabalho do Sivuca, que era um cara assim que foi muito influente nos acordeonistas lá da região norte. E mais pra frente, o Dominguinhos. Mas eu diria que o cara assim que fez eu realmente me apaixonar por harmonia, acho que foi o Tom Jobim, que para mim dos compositores populares assim é o meu favorito. É o compositor assim que quando tem acorde torto é porque tem que ser torto. Ele não joga a conversa fora. Nada tua, né? Aí, quer dizer, acabei escutando outros acordeonistas, não improvisadores, mas melodistas, né? E aí fui me apaixonando pelo instrumento, fui me apaixonando assim, e pela possibilidade de timbres, né, que tem acordeon, que acho que é o único instrumento acústico que eu conheço que você tem vários timbres no mesmo instrumento, né? E foi isso. E depois de velho, engraçado, eu chorava escutando Piazzolla. Aí depois que eu estava morando em Londres, eu mexendo na internet, não sei o que foi, só de falar assim dá vontade de chorar. Eu escutei aquela música A Triste Partida, do Luiz Gonzaga. A música dura mais ou menos 9 minutos. Eu chorei mais ou menos 15 minutos. Na primeira frase da música eu comecei a chorar. Aí eu tive que parar o vídeo, continuei chorando. Aí coloquei o vídeo para continuar tocando, assim, porque A Triste Partida é a história da maioria dos nordestinos, como é a história do meu pai, né? Só que meu pai, graças a Deus, ele foi um cara que se deu bem na vida. Um tempo depois eu fui ver o documentário do Dominguinhos, e na hora que ele começa a falar dessa música, ele também não aguenta e começa a chorar também. O Dominguinhos que falava, né, que o sanfoneiro nem sempre tem história bonita para contar, né? Então, assim, o Luiz Gonzaga é um cara que mexe muito comigo. Então, assim, o carinho e o respeito que eu tenho pelo Tom Jobim é o mesmo carinho e respeito que eu tenho pelo Luiz Gonzaga. Assim. São dois compositores assim, que eu amo, que tudo que eu faço na vida é pensando neles. Assim. Que bacana. O Luiz Gonzaga, ele mexe com o meu coração, Tom Jobim mexe com o meu cérebro, não sei. Eu sei que eu me sinto muito bem escutando. Vamos tocar, deu vontade de tocar uma coisa do Jobim aqui. Vamos tocar um samba de Molota Só, uma coisa assim? Pode ser.
Muito bom. Bicho, Jobim, né? Jobim. É bom demais. Teve uma época quando eu morava em Londres, tem quando chega o fim do ano, os dias começam a ficar menores, né? As noites ficam enormes, fica gelado. Aí tem um negócio lá que é conhecido como a doença do inverno. Principalmente a gente que é daqui, né, dos tropicais, né? A gente fica muito deprimido. Assim, eu fiquei muito deprimido. Aí eu lembro que teve um final de ano lá que eu falei, cara, eu tenho que transformar essa depressão em produção. Aí falei com um colega meu, um ex-aluno meu, o Marcelo Guerini. Falei, Marcelo, arruma tudo que você conseguir instrumental do Dominguinhos e me manda. Aí ele, vou te mandar, mas é coisa pra caramba. Eu falei, não, pode mandar. Aí ele mandou muita coisa que ele conseguiu na internet. E eu comecei a escrever à mão toda a obra do Dominguinhos. Tudo instrumental, assim. A cada música que eu escrevia, mais fascinava eu ficava com o cara. Porque quando você está escrevendo, principalmente à mão, aí você escuta nota por nota. É verdade. E aí você percebe, Nelson, que ele expunha o tema e nunca voltava igual. E você não sabe qual das exposições era melhor, de fato a composição. Porque uma era melhor que a outra, né? E aí, depois que eu escrevi toda a obra dele, até tive a ideia de lançar um livro com a obra dele, mas aí, infelizmente, agora não dá mais tempo. Mas, assim, foi um trabalho assim, onde eu aprendi muita coisa sobre o acordeon nordestino. Na época que eu morava em Londres, num desses momentos de depressão, eu falei, não, hoje eu vou estudar harmonia. Aí fui estudar harmonia. Quando você pesquisa harmonia e chorinho no acordeon, o primeiro nome que vem à cabeça certamente deve ser o Jacó do Bandolim. Né? E aí tem uma música dele chamada Doce de Coco, que eu acho assim, uma das composições mais brilhantes de todos os tempos. Aí eu digo, gente, um jazzista tocando chorinho, como é que seria? Aí a frase veio assim, rapaz, se fosse o Nelson, o que o Nelson faria no choro? E aí, foi daí que veio. Ah, que bacana. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, o Chico compôs uma música, me sinto super honrado, porque o Chico compôs uma música para mim, né, em minha homenagem, o que o Nelson faria no choro. E eu não sabia dessa história, foi no momento de depressão. Exatamente. Aí, depois desse momento de depressão, eu fui convidado a tocar no Kaunas Jazz Festival. Eu soube que você ia estar lá. A gente se encontrou. Foi a primeira vez que a gente se encontrou na Europa. Foi lá na Lituânia. Festival de Jazz. E aí, eu falei com o David O'Higgins, que era o meu outro companheiro de banda. Quer dizer, as músicas eram minhas, mas ele me ajudava a decidir o repertório. Eu falei, Dave, ele adorava essa música, adorava tocar essa música. Eu falei, Dave, eu fiz essa homenagem aqui, foi uma homenagem a um músico brasileiro e ele vai estar na plateia, provavelmente. Estava mesmo. Aí o Dave, we need to do this song. Não, vamos fazer então. Pode tocar aqui essa música que você fez pra mim. Vamos, será que está aí? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo lembrar.
Que beleza. O que houve? Isso aí. Então vamos. Ah, tá gravando? Eu pensei que você tava... Ah, desculpa.